Olá, tudo bem? Provavelmente você já teve dificuldades ao ler um texto, um artigo científico ou jornalístico por causa da falta de pontuação ou a pontuação equivocada, não é mesmo? Pode ter sido um ponto de exclamação fora do lugar ou reticências sem utilidade. O fato é que se um texto não tiver uma pontuação adequada, o leitor pode ficar confuso. Por isso, na aula de hoje, vamos falar sobre alguns sinais de pontuação, como o ponto e vírgula, dois pontos, ponto de interrogação, exclamação, reticências, aspas, travessão e parênteses. Um dia desses, encontrei um painel luminoso com a seguinte mensagem: se dirigir, ponto e vírgula, não beba. Se beber, ponto e vírgula, não dirija. Podemos até compreender a mensagem, pois ouvimos isso a cada comercial de cerveja que é transmitido pelas rádios e pela televisão. O problema está na pontuação da frase. Provavelmente alguém disse para o autor: olha, tem um ponto e vírgula aí. E o letrado, por garantia, tascou logo 2. Ora, onde encontramos o ponto e vírgula, bastaria a vírgula, pois se trata de uma oração subordinada adverbial condicional deslocada. Se dirigir, vírgula, não beba. O ponto e vírgula seria perfeito entre as duas ideias, apontando assim uma pausa maior do que a vírgula e dando coesão. Se dirigir, vírgula, não beba, ponto e vírgula. Se beber, vírgula, não dirija, ponto final. Mas como usar o ponto e vírgula corretamente? Para responder essa pergunta, é necessário saber o que significa ponto e vírgula. Vamos lá. O ponto e vírgula é uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto final, uma vez que não encerra o período. Parece até uma expressão matemática, não é mesmo? Ponto final, que é maior do que o ponto e vírgula, que é maior do que a vírgula. Se as leis da gramática fossem como as leis de trânsito, poderíamos dizer que o autor daquela frase acaba de perder 3 pontos na sua carteira de habilitação por uma infração média contra a gramática. Vamos ver um texto bastante divertido de Luiz Fernando Veríssimo sobre o uso do ponto e vírgula. Mas tenho um temor e uma frustração. Jamais usei ponto e vírgula. Já usei outro sim, acho que já usei até deveras e vivo cometendo advérbios, mas nunca me animei a usar ponto e vírgula. Tenho um respeito reverencial por quem sabe usar ponto e vírgula e uma admiração maior ainda por quem não sabe e usa assim mesmo, sabendo que poucos terão autoridade suficiente para desafiá-lo. Além de conhecimento e audácia, me falta convicção. Ainda não escrevi um texto que merecesse ponto e vírgula. Um dia o escreverei e então tirarei o ponto e vírgula do estojo com o maior cuidado e com a devida solenidade o colocarei, assim, provavelmente no lugar errado. Mas quem se importará? Depois que o grande Luiz Fernando Veríssimo confessou que não sabe usar o ponto e vírgula, não serei eu quem vai considerar o mau uso do ponto e vírgula uma infração gravíssima. O uso do ponto e vírgula pode ser um mistério para muitas pessoas. Não é à toa que foi tema de um pequeno poema de Mário Quintana chamado Comentário Ouvido num Bonde. Que moça culta, Maria Eduarda, usa ponto e vírgula. Embora não seja o sinal de pontuação mais usado, como a vírgula ou o ponto, é importante que as pessoas saibam usá-lo corretamente, principalmente em placas que estão nas ruas, não é mesmo? Por isso, vamos aprender algumas regrinhas. Emprega-se vírgula ou ponto e vírgula antes de conectivos adversativos ou conclusivos. São exemplos de conectivos adversativos: entretanto, mas, porém, contudo, todavia. E, como exemplos de conectivos conclusivos, temos logo, portanto, por isso, por conseguinte. Vamos ver alguns exemplos. Ele trabalha muito, ponto e vírgula, porém não foi promovido. O uso de ponto e vírgula é facultativo nessa frase, poderia ser substituído por vírgula. Vejamos outra frase. Ele trabalha muito, ponto e vírgula. Não foi, vírgula, porém, vírgula, promovido. A primeira pausa é maior, pois separa duas orações. O mesmo acontece com as frases seguintes.
Ele sempre se dedicou à empresa, ponto e vírgula. Será, vírgula, pois, vírgula, promovido. Outro exemplo, os empregados iriam todos, ponto e vírgula. Não havia necessidade, vírgula, por conseguinte, vírgula, de ficar alguém no pátio. O ponto e vírgula também serve para separar os itens de uma enumeração. O ponto e vírgula pode ser utilizado em várias atividades, como para enumerar os assuntos de uma reunião ou para enumerar as vantagens de um produto. O ponto e vírgula também pode separar itens de uma explicação. Vamos ver como isso pode acontecer. A introdução dos computadores pode acarretar duas consequências. 2 pontos. Uma, vírgula, de natureza econômica, vírgula, é a redução de custos, ponto e vírgula. A outra, vírgula, de implicações sociais, vírgula, é a demissão de funcionários. Repare que o ponto e vírgula separa a consequência econômica da consequência social. Itens diferentes de uma enumeração podem ser separados pelo ponto e vírgula, formando pequenos grupos. Veja esse exemplo. O Brasil produz café, milho, arroz, ponto e vírgula, ouro, níquel, ferro. O ponto e vírgula separa o grupo dos gêneros alimentícios das riquezas minerais. Veja outro exemplo. O cavalo sertanejo é esguio, vírgula, sóbrio, vírgula, pequeno, ponto e vírgula. Rapo compridíssimo, vírgula, crinas grandes. Nesta frase, o ponto e vírgula separa as qualidades do cavalo das suas características. Outra função que podemos atribuir ao ponto e vírgula é a de separar grupos de orações coordenadas, que por apresentar unidade de sentido ou aspectos em comum, convém deixar no mesmo período, embora pudessem figurar em períodos separados. Vejamos. Na linguagem escrita é o leitor, ponto e vírgula. Na falada, o ouvinte. Ou, nas sociedades anônimas ou limitadas existem problemas. Nestas, porque a incidência de impostos é maior, ponto e vírgula. Naquelas, porque as responsabilidades são gerais. Entendido o uso do ponto e vírgula? Viu como é fácil aprender? Conheça nosso site